Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença, um ótimo resto de sábado, excelente domingo. Bora lá, galera, primeiro pós-jogo aqui do time profissional. Palmeiras venceu a Portuguesa por 1-0 e lembrando que nós vamos falar, para quem é novo do canal, a gente vai comentar sobre o jogo de hoje, sobre a atuação dos jogadores hoje lá no Canindé. A gente sabe que é começo de temporada, os jogadores não estão em 100% da forma, mas algumas coisas a gente pode, acho que, comentar dessa primeira partida. Tem alguns destaques importantes aí, já deu para perceber mais ou menos algumas coisas que vão funcionar bem no Palmeiras, principalmente falando do Marlon Freitas. E lembrando, galera, você quer pagar o seu IPVA 2026, isso mesmo, seu licenciamento, tem alguma multa, quer ver quais débitos você tem aberto, muito fácil, vai no primeiro comentário na descrição, baixa o app Super Gringo, entra lá, você vai conseguir ver tudo o que você precisa resolver, não vai precisar sair da sua casa, exatamente, sua habilitação você vai ter na mão, licenciamento, como eu falei, IPVA você pode pagar em 12 vezes no cartão, também alguns débitos, então facilita demais, muita praticidade e um aplicativo muito confiável, então recomendo para vocês, está aqui no primeiro comentário e na descrição, pode ir na segurança e na confiança, tá bom? Bom, galera, para você conseguir dirigir com tranquilidade. Com tranquilidade, não foi a atuação do Palmeiras hoje contra a Portuguesa. Para mim, o Palmeiras jogou melhor do que a Portuguesa hoje, lembrando que é sempre importante dizer, os times estão treinando há mais tempo. O jogador da Portuguesa, quando acabou o jogo, ele falou que eles estão treinando há 6 semanas, então estão há 1 mês e meio já juntos. O Abel foi com um time a campo hoje bem diferente, chamou a atenção, né? O Everton hoje na reserva e o Carlos Miguel de titular. Vamos ver no próximo jogo contra o Santos. Já falando sobre o Carlos Miguel, ele praticamente não foi exigido na partida hoje, mas quase entregando a bola com o pé ali. A gente percebe um Palmeiras querendo sair tocando mais a bola hoje, tentando dar menos chutões, mas o Carlos Miguel tem um probleminha com o pé ali, hein? Vários momentos ele tava com a bola no pé, só o coração aqui, ó. Meu pai, uma hora ele entregou a bola no pé do jogador português, sorte que ele não fez o gol e ele teve uma bola que ele não saiu bem ali pelo alto. Os destaques dessa partida de hoje, eu gostei demais da partida do Larsson, tá? Jogador de personalidade, aparece pro jogo, o lateral ele tá com a bola, o meia tá apertado, ele vem, encosta, ele dá opção pros zagueiros, ele carrega essa bola, tentou finalizar no gol no primeiro tempo, então um jogador de personalidade, moleque muito novo. Marlon Freitas, claramente ele jogando como um 5, como eu já tinha comentado com vocês, e hoje foi falado na transmissão que ele será o substituto do Aníbal Moreno, tomou conta ali do meio, à frente da zaga, qualidade para sair jogando, cabeça erguida, marcando, fechando espaços, chegando ao ataque também, ele tomou um tapa na cabeça e uma cotovelada no segundo tempo que foi sacanagem na frente do árbitro, é incrível, né? Volta o futebol e a gente já volta irritado com os árbitros, incrível, o cara deu uma cotovelada, ele deu cotovelo no peito na frente do árbitro, o volante da Portuguesa, depois ele acabou tomando cartão amarelo depois, impressionante, mas gostei muito da partida do Marlon Freitas. Como eu falei pra vocês, foram os jogadores que deram mais qualidade ali na saída de bola. Só um detalhe, o Marlon Freitas não errou passes hoje, ele pra mim foi o melhor jogador em campo, quero saber a sua opinião. Gostei também do Maurício hoje, que apesar, o que o Maurício errou hoje foram as finalizações, né? Ele teve uma finalização no primeiro tempo, uma jogada do Jefté, que errou uma saída de bola ali, mas fez uma jogada boa, se apresentando pra jogar. Olha a diferença do Jefté pro Giai. O Jefté errou algumas coisas ali tudo, teve uma hora que quis sair correndo com a bola, perdeu, mas ele chega ao ataque, ele conseguiu ir ao fundo, fez um cruzamento, o Maurício chutou a bola lá pra fora, por cima no final do primeiro tempo, e outro momento ele apareceu por ali, o Jai não consegue, vocês viram? Pra mim o Jai foi o pior em campo, fez uma partida horrível, e aí no segundo tempo o Abel tirou o Jefté e botou o Jai na esquerda. O Jai já é um lateral limitado na direita, na esquerda, assim, foi um desastre a partida dele, com todo o respeito. É um jogador aí que, de verdade, se o Palmeiras negociasse, eu acho que seria um bom negócio, porque o Giai, a bola queima no pé dele, eu não estou falando isso de hoje, isso já é de um certo tempo para quem já acompanha o canal Verdão Sempre. E o Maurício, como eu estava falando, ele apareceu pro jogo, logo com 1 minuto de jogo, teve um passe que saiu da defesa, a bola veio para o Maurício, ele pegou, ele deu um tapa de primeira no Sosa e ele saiu em diagonal, era só o Sosa
dá a bola nele, ele ia sair na cara do gol. Aí o Sousa dominou a bola, baixou a cabeça, saiu correndo e perdeu a bola. Então eu acho que foi outro jogador que não aproveitou a oportunidade. O Sousa é muita correria e pouca inteligência para jogar. Falando dos atacantes do Palmeiras, o Luiz fez o gol, né, na jogada ali que foi do Larson. A bola veio, ele colocou o passe, ele achou o passe açucarado pro Maurício, que deixou o Luiz sem goleiro. O Luiz teve outras oportunidades, acabou perdendo. Acho que o Luiz tem muito a melhorar também. Se a gente for comparar com os nossos atacantes, ele tá muito, mas muito para trás. O Alan tava tímido no jogo, foi aparecer bem no final ali com uma jogada, que ele inverteu o jogo, e no final do primeiro tempo ele fez uma jogada que ele driblou, bateu, lembrando que o Alan Palmeiras acabou de recusar uma proposta de 35 milhões de euros mais 5 de bônus, então total 40 milhões, e o Palmeiras acabou não vendendo. O Sousa se movimentou, mas achei a partida muito fraca. Larson, Marlon Freitas, os melhores. Eu achei o Murilo abaixo, o Benedetti achei melhor do que ele. Incrível como o Murilo caiu, gente. E claro que é o primeiro jogo, tal, mas ele já terminou a temporada do ano passado bem abaixo. Ele tentou hoje alguns passes longos, errou, tomou 2 dribles. O Murilo, que era um zagueiro sempre muito firme no 1 contra 1, ele conseguia dar os botes. Eu me lembro de confrontos contra o Atlético Mineiro que ele irritava o Hulk de um jeito assim que ele... E ele caiu bastante, percebe um zagueiro irritado, você percebe na fisionomia dele. Eu acho que ele perdeu a posição de titular. A zaga titular do Palmeiras hoje é Gustavo Gomes e Bruno Fux, porque o Murilo caiu muito. E o Murilo é novo, né? Quantos anos tem o Murilo? Porque impressiona como ele teve uma queda abrupta do seu futebol. O Murilo tem 28 anos. 28, em março ele vai fazer 29. Então ele é um zagueiro muito novo, mas não vive uma boa fase. No final do primeiro tempo, o Palmeiras já era melhor que a Portuguesa. A Portuguesa conseguiu chegar ali no final também da primeira etapa, com um cruzamento perigoso. Teve um cruzamento também que o cara cabeceou tudo errado. E aí o Abel fez algumas alterações, colocou o Fux no lugar do Murilo, melhorou a saída de bola. O Andrés Pereira deixou o jogo mais pensante, com a bola mais no chão. Acabou saindo o Alan e também entrou o Kelvin no lugar do GFT. Aí o Jeff foi pra esquerda e aí, meu Deus do céu. Outro que entrou bem no jogo pra mim foi o Eric Belé. Apesar de ele não ter feito grandes jogadas, mas a primeira jogada do Belé, eu fico prestando atenção assim, ó. O Sousa pega na bola 10 vezes. Quantas jogadas que o Sousa fez hoje que eu fiz? Nossa, nenhuma. O Eric Belé pegou uma bola lá do lado direito hoje. Uma jogada, ele já driblou, já entrou dentro da área. Então é um jogador que tem o drible, sabe? E eu acho que jogador de lado de campo precisa ter isso. Não adianta só correr. Por isso que eu venho falando do sorriso, que eu acho que o Palmeiras deveria aproveitar também no profissional. Eu acho que o Eduardo Conceição, não sei se ele vai subir agora, não sei, com 16 anos talvez o Abel segure, mas são atacantes que sabem driblar. E também entrou o Bruno Rodrigues no lugar do Luiz no final do jogo, aí não resolveu muita coisa. O Palmeiras teve contra-ataques ali para fazer o segundo gol, errou alguns passes, saída de bola do Jair pelo lado esquerdo muito ruim, mas no saldo o Palmeiras conseguiu ter uma vitória até tranquila. A entrada absurda do jogador da Portuguesa, veio por cima, pegou forte ali. O Larson poderia ter machucado o moleque, mas o Verdão saiu com os 3 pontos e os destaques foram esses que eu falei pra vocês. A gente espera que o Palmeiras vá melhorando, mas claramente a gente precisa ainda de peças. Mais uma informação lá sobre o Almada. O cara lá que falou o primeiro a falar sobre o Almada disse que o Almada já está ciente da proposta do Palmeiras, já está ciente que o Palmeiras está interessado e ele está pensando. Segundo o que ele falou, o Almada está pensando. Por quê? Porque tudo depende, galera, se o Almada vai ter chances ou não. Se o Almada tiver chances no Atlético de Madrid, o Simeone colocar ele pra jogar, vai ter jogo, eu acho que agora, na próxima semana, a tendência é que ele fique no Atlético de Madrid. Mas se ele não jogar, o Almada não vai ficar no Atlético de Madrid. Ele vai sair, porque ele quer jogar a Copa do Mundo, ele quer chegar bem lá. E estando na reserva, isso não vai acontecer. Então o Palmeiras sabe disso. Então o Palmeiras tá ali, o Almada já sabe do interesse do Palmeiras, é aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, amanhã eu volto com mais informações do Palestra. Estreamos com o pé direito, 1-0 contra a Portuguesa, agora é clássico contra o Santos, mas é mais ou menos um pequeno roteiro ainda de 2025. Alguns jogadores que estavam mal no ano passado seguem jogando abaixo e o Palmeiras vai ter que resolver esse problema. Um grande abraço, galera, tamo junto, gostei demais de começar com o pé direito. O Palmeiras que não perde uma estreia de Campeonato Paulista desde 1995, naquele jogo contra a Portuguesa. E um abraço pro meu parceiro Lincoln Garcia, que tá fazendo aniversário. Valeu, meu parceiro, feliz
aniversário, felicidades. E o Verdão te deu uma primeira vitória em 2026, mas espero que ele entregue muito mais, não só pra você, como pra todos nós. Aquele abraço, galera, tamo junto, é nóis.